Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí. Comandante Alvson Tavares falando aí mais uma vez. Gente, hoje eu quero passar aí uma dica bem interessante aí para quem faz voos visuais sem GPS, tá? Principalmente para aqueles que voam aqui na Amazônia, tá? A Amazônia ela tem suas peculiaridades e nós temos que estar atentos a esses detalhes para que a gente realmente não passe aperto aí nos nossos voos visuais, tá, gente? Como bem sabemos, a Amazônia ela tem poucas alternativas, tem poucas referências. Então você sempre, quando você inicia o teu voo, você tem que ter a certeza do teu deslocamento ali, da tua navegação, onde está o teu ponto B, tá? E muitas vezes, por incrível que pareça, né, às vezes você vai navegando e você não consegue ter, se você não fez um planejamento bem feito, você não consegue ter a certeza se tu está realmente mantendo a rota ou se tu está à esquerda ou à direita da rota, tá? Então é uma dica justamente para você passar a ter, a partir de agora, a certeza de onde está o teu ponto B. Tá? Você sai numa navegação, você sai do ponto A para o ponto B, tá? E nesse intervalo, nessa distância entre o ponto A e o ponto B, você pode sofrer várias variantes aí. Por exemplo, a maior delas é o vento te tirar da rota, tá? Então, você sai aqui, ó. Eu peguei aqui só para exemplo, tá? O ponto A é Rio Branco e o ponto B aqui Santa Rosa, tá? Então, digamos que você começa aí a tua navegação. Você vai navegando, chegou em um determinado momento, você pegou um ventinho aqui pela tua esquerda e, consequentemente, você derivou aí para a direita da rota, tá? E você segue o teu voo, né? Você segue o teu voo. Mais à frente você pega um vento mais forte, né? E o vento ele te joga mais à direita ainda da rota, por exemplo, tá? Isso são exemplos, gente, tá? Então, digamos que o vento ele esteja vindo daqui, tá? Vento. Ele esteja um vento de través pela esquerda, tá? Então, consequentemente, você vai ficando cada vez mais à direita da rota, tá? E quando você chega aqui, ó, que seria mais ou menos o tempo estimado aí para você estar avistando o teu ponto B, você acaba não avistando. Aí você começa a ficar aperreado muitas vezes, tá? Aí você começa a se perguntar, tá? Você cruzou, você sabe que Santa Rosa ela está na margem do Rio Purus, tá? Aí você cruzou o rio aqui, olhou para frente, não viu, olhou para a direita, não viu, olhou para a esquerda, não viu. E agora, o que você faz? Tá? Então é justamente para isso que eu quero passar aí essa dica, né? Para que a partir de agora você comece a ver, né, com outros olhos aí a tua navegação visual aqui na Amazônia, tá, gente? Por que eu falo aqui na Amazônia? As nossas cidades, aqui, a maioria, quase 100% delas, está à margem de algum rio, tá? Então, primeiro ponto, você tem que conhecer os rios, tá? Você tem, por exemplo, quando você vai fazer o teu planejamento, tipo essa rota aqui, né, ela tem mais ou menos aí 173 milhas, tá? 163 milhas. Tá? Eu tenho o costume de sempre arredondar pro 5 ou pro 0 acima, galera, tá? Então, colocar aqui 163 milhas. E é uma rota relativamente longa para uma aeronave que ela voa aí a 120, 130 nós, né? Então você vai gastar nessa rota aqui em torno de 1h20, 1h30 no máximo, dependendo do vento que você estiver pegando na rota, tá? Então, como eu falava, o mínimo que você tem que conhecer voando aqui nessa região, uma região muito inóspita muitas vezes, né? Você tem que conhecer os rios que cruzam a tua rota, tá? E principalmente o rio a qual aquela cidade está na margem, tá? Então Santa Rosa do Purus, ela está na margem do rio Purus. O próprio nome da cidade já fala, né? Santa Rosa do Purus, tá? Uma cidade que foi criada ali às margens do rio Purus, tá? Então isso é muito importante. Essa é a primeira dica. Aqui na Amazônia, principalmente para você que está começando, cara, traça aí várias rotas e vai estudando os rios, tá? Estuda cada rio que cruza
aí a tua rota. Outra dica muito importante para você que voa aqui na Amazônia, os rios, a Cordilheira dos Andes está aqui, ó. Ela está aqui para trás, tá? Ela está aqui atrás, tá? Então, como vocês sabem, a cordilheira é muito alta, né? Tem pontos aí que chega a 4.000 metros, tá? Então, consequentemente, essas cidades que estão aqui mais ao extremo oeste, elas vão ficando cada vez mais próximas aí das cordilheiras, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que essas cidades elas são cada vez mais altas, né? E como você sabe, o rio ele nasce aqui, a maioria ele nasce aqui nas cordilheiras e descem aí em direção à Amazônia, tá bom? Então todos os rios, por exemplo, esses rios que estão cruzando aqui, ó, Rio Iaco, que estão cruzando aqui, o Macauã, né? Esse rio aqui, ó, Rio Chandlis, né, que são rios mais volumosos, Rio Purus, todos eles descem em direção ao Amazonas, né, ao rio Amazonas, por exemplo, tá? Então, isso é um outro detalhe. Todos eles estão descendo nessa direção aqui, galera, ó, né? Todos eles estão descendo em direção ao rio Amazonas, tá? Então, isso é o primeiro, o segundo ponto aí que você tem que ficar atento, tá bom? Então, sabendo disso, né, você já sabe os rios, você já sabe para onde esses rios estão indo, né? Qual a direção que eles estão se movimentando, se é para a esquerda da tua rota, se é para a direita. Isso faz parte do teu planejamento para você que voa aqui na região amazônica principalmente, mas serve para você que voa também em outras regiões, tá bom? Outro detalhe, galera, é que quando se voa, por exemplo, aqui no nosso estado, nós sabemos que se eu desvio, né, qualquer desvio que eu fizer para a esquerda, eu só vou ter mato, eu só vou ter poucas cidades, eu vou ter quase nada aí de referências, tá? Mas se eu desvio para a direita, tá? Consequentemente, eu vou dar em cima da BR-364. Aqui, ó. BR, ela cruza o Acre de ponta a ponta. Ela sai de Rio Branco, passa em Rio Branco e vai até Cruzeiro do Sul, tá? Então, isso é um outro detalhe muito importante. Isso eu só estou falando aí, galera, para que vocês vejam o quão importante é você conhecer a região a qual você está voando, tá? Porque, por exemplo, se eu pego um mau tempo e eu saio desviando para a esquerda, se eu sair desviando nessa direção, eu só vou ter mata, tá? Eu não vou encontrar cidades para essa região aqui, tá? Até vou, mas já entrando no Peru, entrando em outro país, por exemplo. Agora, para a direita, não. Para a direita, se eu desvio para a direita, além da minha BR, eu vou ter Sena Madureira, mais à frente aqui eu vou ter Mané Urbano, mais à frente eu vou ter Feijó, mais à frente um pouquinho eu vou ter Tarauacá, mais à frente eu vou ter Cruzeiro do Sul, tá? Então, daí a importância, tá? Então vamos lá, a super dica aí para que você, a partir de agora, você passe a ter certeza de onde está o teu ponto B. Isso que eu quero falar para você. Uma vez questionando um piloto mais antigo aí, eu sempre perguntava, cara, mas vocês voavam aí sem GPS, sem nenhum meio que desse uma orientação exata aí na navegação de vocês. Como que vocês faziam para vocês não se perderem, né, nessas distâncias tão longas, né? Por exemplo, aqui o cara fazia Rio Branco, Tabatinga, era 3 horas e meia, meu amigo, de voo, né? Só na bússola, tá? Então eu ficava me questionando, caramba, os caras eram bons de verdade, né, naquilo que eles faziam, tá? E realmente, né, você tem que... Mas aí depois a gente vai perguntando, vai questionando e eles vão liberando aos poucos aí o conhecimento adquirido aí ao longo de muitos anos voando aqui nessa região, tá? Então ele me falava o seguinte, comandante, se tu sai daqui de Rio Branco para Santa Rosa, a tua magnética é a 287, por exemplo, tá? Então você tem lá a tua magnética 287, o que eu fazia, tá? Eu tirava ou acrescentava de 1 a 3 graus, tá?
Se, por exemplo, ele tirasse 3 graus, o que vai ficar aqui? A magnética 284 graus, correto? Então, consequentemente, isso é uma dica para nós que voamos aqui na Amazônia, tá, galera? É claro que você pode utilizar alguns detalhes desse planejamento aí na tua região. Com certeza você vai poder utilizar, tá? Mas principalmente para cá, pelo fato das cidades estarem sempre à margem de algum rio, tá? Então, se a magnética dele, do planejamento dele, era 287 e ele subtraía 3 graus, passa a ser agora a 284, tá? Então ele sairia daqui de Rio Branco e o que aconteceria? Ele iria sempre ficando à esquerda da rota dele, tá? Até chegar no tempo estimado dele ou até a vertical do rio Purus, que é onde justamente a cidade de Santa Rosa do Purus está situada, tá? Então, beleza. A partir desse ponto, ele tem a certeza que ele está à esquerda da rota. Então, consequentemente, onde que está o ponto B dele? Ficou para a direita, né? Ficou para a direita. Se ele desviou mais um pouco e ele não consegue ainda estar visual com a cidade, mas ele tem certeza que a cidade está à direita, o que ele vai fazer? Ele vai voar na vertical do rio, ali por 5, 7 minutos, e vai conseguir identificar e chegar no ponto B dele, que seria a cidade de Santa Rosa do Purus, tá? Então, isso é um detalhe muito importante, tá? Você passa a ter certeza, né, que a tua cidade, que a cidade a qual você estava se destinando, ela está à tua direita, e isso é muito importante, tá? Seria muito diferente, seria bem mais complicado, por exemplo, se você tentasse seguir aqui, ó, aqui na tua rota, certinho e tal, né? E em um dado momento da rota, você novamente pega um vento vindo da esquerda, você deriva para a direita e você segue o teu voo, né? Segue o teu voo e você chega aqui. Se você percebeu o vento, maravilha, você sabe que você vai estar à direita da rota e a tua cidade, o teu ponto B vai estar à esquerda, correto? Mas se você se distraiu em um dado momento e você não viu essa derivação, esse deslocamento para a direita da rota, o que você vai fazer? Você vai ficar na dúvida, você não vai saber se a cidade está para a direita ou se a cidade está para a esquerda. Aí é onde o camarada ele começa a ficar realmente ansioso, ele começa a subir atrás da cidade, ele sobe 10 minutos para a direita, depois mais 20 minutos para a esquerda. Se porventura o tempo não ajudar e acabar fechando mais um pouco aí a visibilidade dele, aí começa a complicar, galera, tá? E a maioria dos acidentes de desorientação na navegação acontece pelo simples fato de você não ter a certeza de onde você está, tá? Então, essa dica, para mim particularmente, foi muito importante, tá? Inclusive, um dia desses eu tive que utilizar essa técnica, tá, de navegação aqui na Amazônia, tá? Eu sempre vou o Caravan G1000, então eu perdi o hábito, né, de estar sempre com o meu GPS. Eu tenho um GPSzinho 96 Charlie, né, aquele que é bem simplesinho, com mapinha colorido, mas resolve e tira você de qualquer aperto. Tá? E eu acabei tendo uma missão aí para ir no Seneca, né? E o Seneca não tem GPS aí no painel dele, né? E eu disse, cara, como é uma rota que eu conheço, tá? Eu jamais faria isso aqui na Amazônia se não fosse uma rota que eu conhecesse muito, que eu conhecesse cada rio que eu iria cruzar, eu jamais iria fazer isso, tá? Então eu disse, não, eu vou estar tranquilo, né? Peguei lá a minha magnética e comecei o voo, tá? Realmente tirei ali 3 graus, comecei a fazer um leve desvio sempre para a esquerda, tá? Cheguei lá, né? O tempo estava relativamente bom, a visibilidade estava boa e com
devo ter ficado aí mais ou menos uns 3 minutos à esquerda da rota, tá? E logo mais à frente eu via Santa Rosa do Purus, tá? Então eu utilizei a técnica serviu, essa técnica que foi me passada aí alguns anos atrás, tá? Me serviu e eu estou agora passando isso para vocês que estão iniciando aí, né? E até para aqueles que já estão na aviação, que muitas vezes nunca nem ouviram falar nesse tipo de navegação, né? Ali você fazendo um leve desvio, tá? Não tem que ser grande, galera, tá? É só para que você tenha certeza aí para onde está ficando o teu ponto B, tá? Só um detalhe, tá? Torno a dizer que isso é muito utilizado aqui na Amazônia, pelo fato de você sempre, a cidade que você está se destinando, ela fica sempre à margem de um rio, tá? Então, se você conhece, ou até pelo tempo mesmo, você deduz ali, você tem certeza, não, esse aqui é o rio Purus, tá? E você sabe que você está à esquerda da rota e, consequentemente, o teu destino está à direita, você passa a voar na vertical do rio e com 2 minutos, 3 minutos ali você já está na vertical da cidade. Tá bom? Então, se você gostou da dica, se inscreve aí no canal, tá? Se quiser deixar uma pergunta, pode escrever aqui embaixo, que eu tenho o maior prazer de estar respondendo a todas as perguntas aí que são feitas. Tá bom, galera? Tá? Então, compartilha aí nas tuas redes sociais para que a gente possa realmente estar levando o canal a crescer cada vez mais. Tá bom? Então, um abraço do comandante Elvison. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!